A lesão renal aguda e a doença renal crónica são patologias muito prevalentes nos doentes hospitalizados e têm consequências metabólicas e nutricionais inegáveis. O artigo sobre o qual nos vamos debruçar neste trabalho tem o nome de European Society of Clinical Nutrition and Metabolism Guideline on Clinical Nutrition in Hospitalized Patients with Acute or Chronic Kidney Disease. Estes vão ser os tópicos que vamos abordar na nossa apresentação. O artigo sobre o qual baseamos a nossa apresentação é este, que podem ver aqui, e vamos então abordar as diretrizes para a nutrição clínica em doentes hospitalizados com patologia renal aguda e crónica. Aqui vemos uma lista das abreviaturas utilizadas no trabalho, mas antes de avançarmos, um breve esclarecimento sobre alguns conceitos. Por lesão renal aguda entende-se uma síndrome caracterizada pela perda rápida da função renal entre 48 horas a 7 dias, é um preditor de mau outcome, com morbimortalidade elevada e conduz à acumulação de todos os produtos que seriam normalmente excretados pelo rim. Como vemos na figura, é classificada pela KDIGO em 3 estadios, com base na elevação da creatinina sérica e na diminuição do débito urinário. Já a doença renal aguda, por definição, inclui lesão renal aguda, mas também distúrbios caracterizados por marcadores de dano renal, como hematúria, piúria ou obstrução do trato urinário, em que o declínio da taxa de filtração glomerular não é tão rápido quanto na lesão renal aguda. O diagnóstico desta patologia inclui marcadores de lesão renal ou redução da taxa de filtração glomerular para valores inferiores a 60 até 3 meses. Já a doença renal crónica diz respeito à alteração da função ou da estrutura renal com duração superior a 3 meses. Por alteração da função temos nomeadamente uma depuração da creatinina inferior a 60, uma albuminúria superior a 30 mg por 24 horas e por alteração da estrutura temos, por exemplo, o caso do rim poliquístico. De facto, este grupo de doentes é um grupo heterogéneo com diferentes características metabólicas e necessidades nutricionais e estas patologias vão aumentar o seu risco de desnutrição. Efetivamente, a alteração da função renal tem efeitos negativos sobre o metabolismo dos hidratos de carbono, proteínas e lipídios, sobre o equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base, tem um efeito pró-inflamatório e um impacto negativo no sistema antioxidante. Particularizando, na lesão renal aguda e na doença renal aguda encontramos um catabolismo proteico, especialmente no contexto da unidade de cuidados intensivos. Além disso, há uma alteração do metabolismo e do uso dos aminoácidos, em que vários aminoácidos não essenciais se tornam condicionalmente essenciais, com alterações nos seus pools intra- e extracelulares. A resistência periférica à insulina, juntamente com a ativação da gluconeogênese hepática, causa uma hiperglicemia, o que aumenta o risco de complicações nestes doentes. Há também uma redução da lipólise e da depuração dos lípidos, culminando numa hipertrigliceridemia. Verifica-se também uma indução de um estado pró-inflamatório acompanhada por um esgotamento dos sistemas antioxidantes e, por fim, devido à diminuição da concentração plasmática de vitaminas hidrossolúveis e também da vitamina A, D e E, podemos ter uma imunodeficiência. Já nos doentes com doença renal crónica, podemos encontrar uma perda das reservas proteicas e energéticas associadas a múltiplos desenrascos metabólicos e uma redução da ingestão. Por outro lado, tal como vimos anteriormente, vamos ter um hipercatabolismo associado à inflamação e às alterações hormonais, e a isto se junta uma redução do anabolismo. Verificamos também uma acidose metabólica decorrente do aumento da degradação proteica, da oxidação de aminoácidos de cadeia ramificada e da resistência à insulina. Além disso, estes doentes têm uma redução da atividade física, estilos de vida menos saudáveis e outras comorbilidades. Por último, é importante referir o impacto do tratamento dialítico. A terapia substitutiva renal é usada para apoiar ou substituir a função renal e é usada quer em situações agudas, quer crónicas. Existem 3 modalidades principais: a diálise, que compreende a hemodiálise e a diálise peritoneal, a hemofiltração e o transplante renal. Contudo, é de referir que a função tubular, secretiva, reabsortiva e endócrina do rim normal não são substituídas por estas técnicas, excetuando no transplante. Além disso, a depuração de solutos, mesmo no caso de uma técnica ideal, é significativamente inferior à alcançada pelo rim normal e acabam por se perder substâncias benéficas, como por exemplo as vitaminas hidrossolúveis. Mais ainda, existe um processo inflamatório e um hipermetabolismo associados ao processo dialítico e normalmente estes doentes acabam por perder a sua função renal residual. Relativamente às recomendações, temos como primeira pergunta: será que o tratamento nutricional baseado em rastreio e ou sem rastreio, com ou sem avaliação, melhores resultados e quais pacientes beneficiariam do mesmo? Como resposta, temos que a terapia nutricional médica pode ser considerada para qualquer paciente com lesão renal aguda ou doença renal crónica, com ou sem falência renal, que necessita hospitalização. A mesma também deve ser fornecida a qualquer paciente com patologia renal que esteja na unidade de cuidados intensivos por mais de 48 horas.
Já nos pacientes em risco de malnutrição, que se podem alimentar em segurança por via oral, mas não conseguem alcançar as suas necessidades nutricionais apenas com uma dieta regular, deve-lhes ser oferecido suplementos nutricionais orais. Já relativamente aos pacientes hospitalizados não críticos com doença renal crónica e falência renal em hemodiálise, ou nos pacientes em risco de malnutrição que não respondem ou não tolerem suplementos nutricionais orais ou nutrição entérica, deve-lhes ser aplicada a nutrição parentérica intradialítica. Nos pacientes que sejam incapazes de alcançar pelo menos 70% das necessidades macronutrientes através da nutrição oral, deve-lhes ser administrados através da nutrição entérica e ou nutrição parentérica. Já no que toca à avaliação, todos os pacientes hospitalizados com lesão renal aguda ou doença renal crónica devem ser rastreados para malnutrição? Sim, efetivamente, qualquer paciente hospitalizado com patologia renal, e em especial aqueles que permanecem por mais de 48 horas na unidade de cuidados intensivos, devem ser rastreados para malnutrição. Já como é que podemos então avaliar o estado nutricional nestes pacientes? Atualmente ainda não existe nenhuma ferramenta específica que tenha sido validada e por isso mesmo deve ser realizada uma avaliação nutricional geral em pacientes que corram um risco de malnutrição. Como é que podemos avaliar a massa corporal magra, a massa muscular e a sua função? É preferida a avaliação da composição corporal às medidas antropométricas para o diagnóstico e para a monitorização da malnutrição, e em pacientes colaborantes podemos avaliar a função muscular através da força de gasto energético em repouso manual. E como podemos definir malnutrição nestes pacientes? De facto, ainda não existem critérios uniformes e validados para a definição de malnutrição nestes pacientes hospitalizados com lesão renal aguda ou doença renal crónica. Relativamente ao timing à via de alimentação, qual é a mais apropriada e quando é que a mesma deve ser iniciada? Em pacientes com múltiplas comorbilidades, é recomendado iniciar o suporte nutricional precoce dentro de 48 horas após a admissão hospitalar para reduzir a sarcopenia e melhorar a autonomia. Se um paciente crítico não se puder alimentar por via oral, a nutrição entérica precoce deve ser iniciada em vez de adiá-la e a mesma é preferível à nutrição parentérica precoce. Sendo assim, quando é indicada a nutrição parentérica? A nutrição parentérica é indicada quando existem contraindicações à alimentação oral e à nutrição entérica, e a mesma deve ser implementada dentro de 3 a 7 dias. E por que então que a nutrição entérica está associada a melhores resultados comparativamente com a nutrição parentérica? Uma vez porque a nutrição entérica é a via de alimentação mais fisiológica e também, de uma forma geral, está associada a menores taxas de infecção e a um menor tempo de internamento hospitalar. Sendo assim, a nutrição entérica é mais segura comparativamente à nutrição parentérica quando a função renal está reduzida? A verdade é que ainda não existem evidências que relacionam uma função renal reduzida com aumento de complicações, quer gastrointestinais, mecânicas ou metabólicas, durante a nutrição entérica nestes pacientes em específico. Passando agora aos requisitos energéticos. Para definir os requisitos energéticos em pacientes que estejam hospitalizados com lesão renal aguda ou com doença renal crónica, que requer uma terapia nutricional médica, a calorimetria indireta deve ser utilizada para avaliar o gasto energético e, desta forma, orientar a terapia nutricional, procedendo ao doseamento calórico para evitar quer a subalimentação, quer a sobrealimentação. Desta forma, a calorimetria indireta pode ser realizada durante a terapia contínua de substituição renal, tendo em mente sempre as suas limitações. Note-se que sempre que a condição clínica do paciente mudar, a calorimetria indireta deve ser repetida, porque também esta pode mudar. Caso a calorimetria não esteja disponível, pode-se utilizar outro tipo de abordagem, nomeadamente através do consumo de oxigênio ou da produção do dióxido de carbono. Para evitar a sub- ou sobrealimentação, deve optar-se por uma nutrição hipocalórica, ou seja, que não exceda aos 70% do gasto energético. Isto na fase inicial da doença aguda. A partir do terceiro dia, a entrega calórica pode ser aumentada para os 80% até 100% do gasto energético medido. É muito importante que se garanta sempre pelo menos 75% das necessidades energéticas e proteicas calculadas, de
forma a reduzir o risco de reações ou efeitos adversos, sobretudo se estivermos perante doentes polimórbidos. Para evitar a sobrealimentação, as nutrições entéricas e parentéricas não devem ser utilizadas nos doentes críticos. Se, por sua vez, a calorimetria indireta for utilizada, a nutrição isocalórica pode ser implementada em detrimento da hipocalórica, e isto vai ser feito progressivamente após a fase inicial da doença aguda. Em pacientes hospitalizados com falência renal que necessitem de nutrição médica, deve procurar-se aumentar a ingestão de lípidos e diminuir a ingestão de hidratos de carbono. Já no caso de pacientes que sejam submetidos a terapia de substituição renal, a provisão total de energia fornecida através de calorias adicionais na forma de citrato, lactose e glucose, a partir das soluções de hemodiálise, deve ser sempre incluída nos cálculos de forma a determinar a provisão total de energia diária e assim podermos evitar a sobrealimentação. Não há qualquer evidência de que haja diferenças entre doentes com ou sem terapêutica de substituição renal, pelo que não há necessidade de implementar qualquer fator compensatório durante a terapêutica. Relativamente aos requisitos proteicos, a terapia de substituição renal pode exercer uma influência negativa ao equilíbrio proteico ao induzir perdas de aminoácidos, péptidos e proteínas, e isto pode levar a um aumento das necessidades proteicas. Em pacientes que estejam hospitalizados e que tenham uma nutrição médica instituída, a prescrição de proteínas pode ser preferencialmente orientada pela taxa catabólica das mesmas e, em vez de se usar fatores preditivos normalizados pelo peso corporal, pode-se usar então esta taxa catabólica proteica. Para a manutenção do equilíbrio do balanço de nitrogênio, deve-se sempre evitar a sobrealimentação. Já para definir as necessidades proteicas em pacientes com doença renal, as guidelines propõem a prescrição das seguintes ingestões de proteínas que estão aqui elencadas neste slide. Relativamente à prescrição de proteína, esta não deve ser reduzida com o intuito de evitar ou atrasar o início da terapia de substituição renal, em doentes que sejam críticos com insuficiência renal aguda ou doença renal crónica. Um regime de proteínas moderadamente restrito é uma abordagem mais conservadora, que pode ser considerada apenas e só para pacientes metabolicamente estáveis, com insuficiência renal aguda ou doença renal crónica, que não tenham doença crítica e que não estejam em terapêutica de substituição renal. Já os pacientes com doença renal crónica, que anteriormente eram mantidos a uma dieta com baixo teor de proteínas, não devem agora ser mantidos neste regime durante a hospitalização por uma doença aguda. Relativamente aos requisitos de micronutrientes, devido ao aumento das necessidades durante casos de falência renal e doença crítica, bem como as perdas de efluentes durante a terapia de substituição renal, os elementos traços e as vitaminas hidrossolúveis devem ser monitorizados e suplementados, caso seja necessário, devendo ser dada uma atenção muito especial ao selênio, ao zinco, ao cobre e ainda às vitaminas como a vitamina C, folato e tiamina. Relativamente aos nutrientes específicos de doença, não há nenhuma fórmula entérica ou parentérica específica orientada para pacientes com função renal reduzida que deva ser rotineiramente utilizada em detrimento das fórmulas convencionais. Por sua vez, a escolha da fórmula entérica ou parentérica mais apropriada deve ser sempre feita com base na relação entre as calorias e as proteínas, de forma a fornecer a dosagem mais precisa para a situação específica de cada doente. Não há evidências suficientes para apoiar o uso por rotina de suplementos ou soluções de administração parentérica de ácidos gordos poliinsaturados ômega 3 em pacientes hospitalizados com doença renal. Ademais, em pacientes gravemente doentes renais, não se deve administrar glutamina parentérica em doses elevadas adicionais. Relativamente à monitorização, surge a seguinte questão: será que manter um rigoroso controle da glicose sérica entre os 80 a 110 mg por decilitro resultaria em melhores resultados? A resposta das guidelines é não, devido a uma simples razão: ao aumento do risco de hipoglicemia que temos quando temos estes valores de glicose sérica. Por sua vez, as guidelines sugerem que os níveis de glicose sérica se mantenham entre 140 e 180 mg por decilitro em pacientes que estejam hospitalizados com insuficiência renal aguda, lesão renal aguda ou doença renal crónica com falência renal. No que toca aos requisitos eletrolíticos, será que a monitorização dos eletrólitos, principalmente fosfato, potássio e magnésio, em pacientes submetidos à terapêutica de substituição renal, melhoraria o resultado clínico?
Sim, de facto melhora, uma vez que as anormalidades eletrolíticas são bastante comuns nestes pacientes e por isso devem ser monitorizados de perto. A hipofosfatemia, hipocalemia e hipomagnesemia durante a terapêutica de substituição renal são preveníveis pelo uso de soluções de hemodiálise enriquecidas com fosfato, potássio e magnésio. Sim, efetivamente, soluções de diálise contendo potássio, fosfato e magnésio devem ser utilizadas para prevenir tais distúrbios durante a terapêutica de substituição renal. Para concluir, pacientes hospitalizados com lesão renal aguda ou doença renal crónica com ou sem falência renal são altamente heterogéneos nas suas necessidades e ingestões de nutrientes e, deste modo, é crucial avaliar minuciosamente o estado nutricional e monitorizar as necessidades nutricionais frequentemente. Sendo assim, o suporte nutricional deve ser individualizado e integrado com a terapêutica de substituição renal para evitar a sub- ou sobrealimentação. Embora haja falta de evidências de alta qualidade, foram desenvolvidas recomendações práticas para orientar a prática clínica neste contexto. Obrigada pela atenção.